Bem-vindos ao Sob Escuta, o programa de grande entrevista da Rádio Observador. Temos connosco Ângelo Ramalho, CEO da EFASEC. Temos muitos assuntos para conversar e a partir deste momento, como nós costumamos dizer, está sob escuta. Bem-vindo. Muito bem. Eu gostaria de começar por recordar uma entrevista sua em 2016. Na altura disse que o acionista o Interfel de Isabel dos Santos, permitiu à EFASEC estabilizar a empresa do ponto de vista financeiro. Eu vou citá-lo só. Hoje a empresa tem um balanço sólido e níveis de endividamento baixo, condições de base para se projetar na ambição que pretende ter hoje e no futuro próximo. O que é que mudou desde então, desde essa visão? Muito bem. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É um prazer estar aqui. Não mudou muita coisa. A empresa, de facto, em 2016 tinha passado por um processo de reestruturação forte e tinha sido capitalizada, e em 2016 teve as condições, ou em finais de 2015, teve as condições para se relançar e estabilizar, obviamente, e continuar o desenvolvimento da sua atividade na linha daquilo que é hoje amplamente conhecido, e podemos detalhar se for do seu interesse. A empresa, no final de 2019, a empresa fez 3 anos consecutivos de resultados e de uma evolução francamente positiva. O ano 2019 não foi na mesma linha. Eu ia lhe perguntar sobre isso, porque eu estive à procura dos relatórios e contas e só ainda não temos. 2018. Ainda não temos. Mas em 2018 houve um lucro de 14 milhões e 433 milhões de euros. Em 2019 teremos resultados negativos. Eu não lhe vou antecipar porque... Eu ia perguntar exatamente em que medida é que foram negativos ou porque é que foram negativos. Sim. Vou ilustrar-lhe sobre isso. Não vou precisar porque não temos ainda o relatório de contas devidamente aprovado. Houve uma série de atrasos decorrentes de todo este processo que estamos a viver, mas no global foram 4 anos francamente positivos. E deixe-me ilustrar o seguinte: se compararmos estes 4 anos com os 8 anos que os precederam, portanto numa janela larga de 12 anos, a empresa teve resultados operacionais de 29 milhões de euros. Já estou a fazer aqui um bocadinho de disclosure sobre aquilo que ainda não é conhecido, mas para criar uma imagem que se perceba. Eu assim vou fazer as contas e vou perceber. Logo verificará. Logo verificará. Portanto, nos últimos 4 anos teve, em média anual, resultados operacionais de 29 milhões de euros. Por coincidência, mera coincidência, é a média dos 8 anos imediatamente anteriores. E a partir daqui as diferenças são todas. Fez estes 29 milhões de euros de média anual com menos 307 milhões de euros de endividamento bancário. Eu repito, fez o mesmo resultado operacional com menos 307 milhões de euros de endividamento bancário. E fez-o também com um volume de negócio significativamente mais baixo. O que quer dizer que a sua eficiência operacional aumentou de forma significativa. Mas eu ia lhe perguntar porque é que o volume de negócios tem sido mais baixo. A razão maior foi que, de então para cá, reajustámos e refocámos a empresa noutros mercados, em particular nos mercados desenvolvidos do hemisfério norte, a Europa e Estados Unidos da América, basicamente, mercados mais competitivos, mas com outros atributos do ponto de vista do risco de negócio e daquilo que tem a ver com as nossas competências de base e que nos garantirão perenidade. Ou somos capazes de competir em mercados competitivos e garantimos perenidade à empresa, se vamos competir para os mercados emergentes, que são normalmente de margens mais atrativas, mas de elevadíssimo risco. Ângelo, deixa-me só interrompê-lo aqui o seguinte. Muito bem. Eu estava a ouvi-lo competir, vender para fora, angariar novos mercados. Eu gostava de ouvi-lo para as pessoas que não sabem mesmo de todo o que é a EFASEC. O jornal é um jornal generalista. O que é que a EFASEC faz? Exatamente. O que é que produz? O que é que põe cá fora? O que é que sai das linhas e o que é que põe nos mercados? Para as pessoas perceberem, porque senão as pessoas falam no alto como se... Muito bem. O Ângelo obviamente sabe do que é que está a falar, mas muito as pessoas bem. Não. Faço com gosto. A EFASEC atua em 3 pilares estruturantes das sociedades de sempre, do presente e do futuro, nas áreas da energia, do ambiente e da mobilidade. Certo. Atuamos nestes três setores. Num tempo de alteração de paradigma, num tempo em que se fala de transição energética, num tempo em que se fala de novas formas de mobilidade. Pois a EFASEC desenvolve as tecnologias, desenvolve os produtos e as soluções para as novas formas de produção de energia e para as novas formas de mobilidade, entre outros. Mas, de forma mais direta ainda à sua pergunta, nestes 3 pilares de atuação, energia, ambiente e mobilidade, somos 8 unidades de negócio que produzimos a partir de tecnologias
produtos e propomos soluções aos nossos clientes. Fazemo-lo em 80% para mercados exteriores, para todo o mundo. Temos referências em mais de 80 países e, como lhe acabei de dizer, nos últimos anos reorientámos a empresa para os mercados mais sofisticados da Europa e do Norte da África. Somos 2.500 pessoas. Exato. Somos 2.500 pessoas e 2.500 pessoas referindo-me apenas às que trabalham diretamente na empresa, porque serão outras tantas que indiretamente contribuem para este nosso objetivo empresarial. Já lá vou a essa parte, tenho aqui uma pergunta especificamente sobre isso e sobre o caráter estratégico da empresa, que é uma coisa que tem sido invocada agora nestas propostas de nacionalização que têm chegado ao Parlamento, mas já lá vamos a isso. Eu gostava que nos explicasse o empréstimo obrigacionista de 2019. Isto foi no valor de 58 milhões de euros. Que parte deste valor seguiu para os acionistas, incluindo a investidora Isabel dos Santos, e que parte serviu para capitalizar a empresa? Pode-me explicar a fundo este... Sim, de forma muito rápida. Esse empréstimo teve um objetivo de base, diversificar fontes de financiamento. A EFASEC estava exclusivamente financiada na banca e na banca portuguesa, e com este empréstimo obrigacionista financiámos fora da banca, e a maior parte desta emissão obrigacionista foi colocada fora do país. Com o resultado desta emissão obrigacionista, o que fizemos essencialmente foi reduzir a exposição que tínhamos à banca portuguesa. Portanto, a banca portuguesa, por esse lado, ficou menos exposta à empresa. E o restante é envolvido na operação normal da empresa. E, no entanto, neste momento, a EFASEC está de novo junto da banca para pedir um novo empréstimo com garantia, certo? A EFASEC, desde o início do ano, 50 milhões de euros, mais 20 milhões em garantias bancárias. Desde o início do ano, a EFASEC tem um bloqueio bancário em permanência. Estamos há 6 meses sem relação fluida com a banca. Portanto, não temos nem linhas de financiamento, nem trade finance necessária ao desenvolvimento das nossas operações. Certamente que isto tem por origem a crise acionista que se instalou logo no início do ano. Aliás, ainda o ano não tinha acabado, haviam já notícias que indiciavam que algo verdadeiramente impactante na vida da EFASEC em concreto. Sim, chama-se Luanda Leaks, exatamente. É esse o caso. Exatamente. E, portanto, neste momento, a banca está a exigir uma garantia do Estado para este empréstimo, eventualmente? E eu não lhe vou detalhar muito sobre isso, até porque há questões do foro interno da empresa e da empresa na relação com outras entidades que devem ser mantidas com a confidencialidade que lhes é devida. Mas, de facto, não é possível manter uma organização empresarial com as características da EFASEC muito mais tempo, isolada do sistema bancário que a financia. E, portanto, todas as partes interessadas, e o governo português certamente, estão a procurar encontrar uma solução que convirja na prioridade da empresa, e é isso que estamos todos... O que é que tem resultado dessas reuniões com o Governo, com o Ministro Pedro Cisa Vieira? Qual é que tem sido a sensação, ou pelo menos a posição dele em relação à EFASEC e à sua importância, se é ou não é para Aquilo que eu lhe posso dizer é que desde o primeiro minuto em que se instalou esta crise, o interesse, o acompanhamento e o acompanhamento do Governo tem sido permanente, e da nossa parte temos procurado manter a par e passo todos os nossos principais stakeholders envolvidos e o Governo em particular. E, portanto, posso-lhe garantir que o acompanhamento é completo e permanente. E há alguma intenção, ou pelo menos isso foi noticiado também, de ligar essa garantia do Estado a estas atuais linhas de apoio à tesouraria para a pandemia? Eu não lhe vou comentar sobre matérias que estão sobre reserva. O que lhe vou sublinhar é sobre o interesse de todas as partes em conseguir-se uma solução convergente para que a EFASEC tenha o futuro que todos desejamos, como uma empresa economicamente viável, portanto, com valor económico, e uma empresa com valor estratégico. É disso que se trata, e é aqui que todos temos que estar focados. Disse há pouco que a EFASEC está sob cerco da banca, digamos assim. Se quiser utilizar essa expressão. Disse de outra forma, enfim, talvez eu esteja a simplificar em demasia, mas quão necessário é esse empréstimo, ou seja, para a sobrevivência da empresa? Repito, a empresa não subsiste, nem nenhuma empresa, e muito menos uma empresa com a dimensão e com a exposição a mercados internacionais que a EFASEC tem, subsiste muito mais tempo isolada do sistema financeiro. E, portanto, temos que resolver com urgência
tudo o que é importante resolver e são atividades complexas que têm que ser fechadas e resolvidas para que o futuro da empresa continue sem sobressaltos, natureza exposta às dinâmicas de mercado e a toda a concorrência a que estamos habituados com quem estamos habituados a esgrimir. Acredita que a EFASEC deve ser enquadrada pelo Governo na mesma categoria da TAP, ou seja, não deixar cair a qualquer custo? Não vou conjecturar sobre isso, mas vou sublinhar do interesse do Governo e da forma como o Governo tem acompanhado a situação da EFASEC para que, em conjunto com todas as outras partes interessadas, se consiga a solução, e é a solução, a melhor é a que for mais rápida para que consigamos retomar a normalidade da atividade da empresa e não entrarmos numa exponencial negativa que seria destruidora de valor e que poria em perigo, naturalmente, este não só valor económico, como valor estratégico da empresa para o país. Eu perguntava-lhe isto porque quando o Governo foi a Bruxelas a pedir autorização à Comissão Europeia para dar uma ajuda estatal à TAP, a Comissão Europeia enquadrou a TAP na categoria das empresas não viáveis, ou seja, uma empresa que já tinha problemas antes da pandemia. E eu pergunto-lhe, a EFASEC é viável e nos pode explicar exatamente porquê? A EFASEC é viável pelas razões que eu lhe comecei a explicar e continuarei a explicar. Portanto, fizemos, nos últimos 4 anos, comparados com os 8 anos anteriores, para o mesmo resultado operacional, fizemos com menos 307 milhões de euros de endividamento bancário. Melhorámos a eficiência operacional quase para o dobro, ela melhorou 1,7 vezes em termos de margem operacional, e entregámos, do ponto de vista de resultado antes de impostos, em média anual, mais 20 milhões de euros. De francamente negativo para ligeiramente positivo. E isto é o quadro. Este quadro diz-lhe quase tudo do que foram estes 4 anos de viabilização, de estabilização, de demonstração de que é possível, em Portugal, uma empresa de tecnologia atuando em mercados sofisticados e fazê-lo de forma economicamente sustentada e viável. Esse é o ponto. Depois entram as questões do valor estratégico. Se quiser ainda um quadro mais colorido, no sentido de cores mais fortes, relativamente ao que fizemos estes 4 anos, vamos comparar apenas com os 4 anos anteriores e não com os 8 anos. Portanto, com uma janela um bocadinho mais curta. E aqui o resultado ainda é mais distinto. Não só a eficiência operacional aumentou para o dobro, em termos de valor absoluto, em termos relativos, aumentou quase para o triplo e, em termos de resultado antes de impostos, entregou em média anual mais 40 milhões de euros ano do que entregava nos anos anteriores. Eu penso que isto, de per si, é suficientemente ilustrativo. E continuamos a exportar e a exportar cada vez mais para mercados sofisticados, disse-lhe há instantes e repito-lhe, 80% do que fazemos, em áreas de tecnologia avançada, como são as áreas da gestão das redes de energia, ou como são as áreas da mobilidade elétrica, que é um mercado emergente, no qual somos ainda pioneiros. E até tem algumas coisas na Fórmula E também, pelo que eu percebi. Sim, isso é um miminho, se me permite a expressão, mas o valor está muito para aquém e para além daquilo que é desse aspecto, digamos que mais visível da nossa atividade. Qual foi o último grande contrato da EFASEC? Múltiplos contratos da ordem dos 10, 15, 20 milhões de euros são desta ordem de grandeza. Obras... Contratos transformadores nos Estados Unidos, mas também temos algumas dificuldades hoje num quadro de manutenção da nossa carteira de encomendas em ambiente extremamente estressante do ponto de vista financeiro, como este que lhe acabo de ilustrar. O que lhe posso referenciar e que devo referenciar é isto. Apesar disso, nestes primeiros 4 meses, a empresa teve mais de 100 milhões de euros de novas encomendas. O que não deixa de ser, francamente, distintivo. Num quadro que eu diria quase que asfixiante, se me permite a expressão, talvez um termo forte, mas não consigo encontrar outro, conseguir em que a nossa credibilidade é posta em causa pela envolvente que nos assola, mesmo num quadro destes conseguirmos 100 milhões de euros de novos contratos e mantermos uma carteira de encomendas que ainda na ordem dos 550 milhões de euros, que é muito mais
do que a nossa capacidade de produção anual. E gostava de referenciar sobre isto. Sim, eu já retomamos. Há dias foi noticiado que a EFASEC já perdeu contratos no valor de 150 milhões de euros. Isto é uma notícia no Correio da Manhã, por causa do impasse neste processo que tem a ver com a ajuda à banca. Sim. Que contratos é que foram estes? Isto bate certo? É correto ou não? A notícia... É porque isto é a materialização do cerco, digamos assim. Eu desdobro-lhe isso em coisas concretas. Força. Quando falamos em perda de contratos, temos que olhar para aquilo que é a nossa carteira de encomendas. Hoje, falei em 550 milhões de euros, é a nossa carteira de encomendas, ou os contratos que estamos a negociar. Certo. E que poderemos concretizar ou não. A concretização desses contratos depende das condições de competitividade que tenhamos no momento negocial para convencer os nossos clientes a adotarem a EFASEC. Da carteira de encomendas que temos, ilustrei-lhe, ainda não ilustrei, mas ilustro agora a perda na semana passada de cerca de 20 milhões de euros de encomendas. Muito significativas, foi na área de transformadores para os Estados Unidos e para a França, que são dois mercados críticos para nós. O que eu imagino que o jornal que refere pudesse estar a ilustrar é que estamos a perder contratos futuros, pelo facto de não termos uma situação estável hoje que permita aos nossos clientes a garantia de que executaremos os contratos nos termos em que eles sejam contratualizados connosco. E aí, de facto, quando somos uma empresa de projeto, e uma empresa de projeto precisa de trade finance, nomeadamente garantias bancárias, para assegurar e demonstrar aos clientes que vai executar o projeto em conformidade com aquilo que está definido, nomeadamente garantias de boa execução, ou garantias de performance, ou mesmo garantias de down payment. Sem estes instrumentos, nós não conseguimos contratualizar esses novos contratos. Mas sobre isto não queria especular muito. Aquilo que lhe queria dizer era tão simples quanto isto. O esforço que temos feito até aqui demonstra que a EFASEC é um projeto empresarial viável, de forma incontornável, e é o seu valor que temos que preservar para que ele continue viável no futuro. E, obviamente, não podemos estar muito mais tempo em condições de desigualdade com os nossos competidores, a concorrer sobre projetos novos em Portugal e em qualquer parte do mundo, onde nós tenhamos capacidades distintivas e onde os nossos clientes nos queiram, certamente. Mas a empresa tem neste momento um lastro e um problema para resolver na sua estrutura acionista. Eu pergunto-lhe se isto ao nível da gestão dificulta sobremaneira a sua relação com a banca, a sua relação com fornecedores, a sua relação com sindicatos, a sua relação com, eventualmente, institucionais. Não tenho dúvidas que sim. O exercício, o desafio é precisamente esse, ao longo destes 6 meses, gerir a empresa neste contexto de adversidade completa. Primeiro, a crise acionista, depois o bloqueio que nos é imposto pela banca, depois a crise pandémica que afetou todo o mundo. E é neste contexto que nós, e eu enquanto líder, tenho como primeira preocupação manter equipas motivadas, focadas e crentes no projeto que é delas, para o qual dão todos os dias o seu melhor e acreditam, da forma que construíram até aqui, que lideram, porque a empresa tem muitos líderes, lideram um projeto viável no presente e no futuro. Agora, estes 6 meses demonstram uma resiliência a toda a prova e uma estoicidade dos nossos trabalhadores como seria difícil de imaginar. Eu ia lhe perguntar, antes de cortarmos para o intervalo, vamos cortar para o noticiário, e eu ia lhe perguntar o seguinte, o Ângelo, se tivesse que escrever 3 prioridades num papelinho, e com certeza que já o fez muitas vezes, do que é que precisa ter em cima da mesa alinhado, pronto e resolvido para que a empresa possa retomar o curso normal, quais é que eram as três manobras ou as 3 ideias que lá escreveria? Uma. Resolução urgente da crise acionista. Certo. E como é que isso pode fazer? Com isto resolvido, tudo o resto. E como é que isso pode resolver? Já sabemos que há interessados na compra da EFASEC, mas... Não vou também desenvolver muito sobre matérias que são de natureza confidencial. Não desenvolvemos agora, podemos desenvolvê-los na segunda parte. Mas se ainda lhe conseguir dar esta nota, e podemos continuar sobre ela na segunda parte, vamos a isso. A outra boa notícia é que a empresa tem tantos interessados como nunca teve quando passou por um processo desta natureza. Vamos agarrar nessa ideia e retomamos-la na segunda parte. Muito bem, vamos a isso. Voltamos para a segunda parte do Sob Escuta com Ângelo Ramalho, CEO da EFASEC. Eu ia retomar um tema da primeira parte,
disse-me que a primeira prioridade, ou a única prioridade que escreveria num papel seria resolver este impasse na estrutura acionista. Há muitos interessados. O que é que nos pode dizer sobre este processo? A Sonae Capital é um deles? Não lhe vou confirmar nome nenhum. Não vou confirmar nome nenhum e lamento que se especule sobre isso. Mas é prejudicial para a EFASEC que estes nomes apareçam na imprensa? Quando muito será prejudicial até para os próprios interessados e para a credibilidade do processo que lançámos. E o processo que lançámos, a forma como ele foi estruturado e o perfil de concorrentes que manifestam interesse pela empresa, merece que nós o cuidemos com o maior profissionalismo que um quadro destes impõe. Mas posso lhe dizer que temos cerca de 30 manifestações de interesse. 30 manifestações diferentes, de múltiplas origens geográficas. E o processo está a fechar, ou seja, a entrega de propostas não vinculativas... No final do mês receberemos ofertas não vinculativas e o processo continuará a partir daí. Dizer-lhe que estas manifestações de interesse são de várias geografias, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Médio Oriente, Estados Unidos, são as regiões que me ocorrem agora, de Portugal, certamente, e, portanto, são múltiplas proveniências de várias origens, desde investidores estratégicos, digamos, industriais, a investidores financeiros. Fundos, exatamente. Investidores financeiros, o que quer que eles sejam, e, portanto, o nosso desejo é que este processo se materialize em ofertas que interessem a todas as partes e que garantam a perenidade da empresa. No momento imediatamente a seguir à recepção destas ofertas não vinculativas, deverá um veículo receber todo este processo e negociar até à escolha do acionista em definitivo, processo que decorrerá nos próximos meses e deverá estar fechado junto ao final do ano. Em que medida é que os bancos têm dificultado este processo? Eu não lhe vou comentar sobre as dificuldades maiores ou menores. De facto, são dificuldades várias e vastas. Não fora isso, o processo estaria já concluído. Não centralizando nos bancos, que dificuldades é que tem sentido ao longo deste processo? Quais são as principais dificuldades que tem sentido? Porquê é que isto ainda não está concluído? A sua complexidade e decorrente dessa complexidade, a lentidão, e cada semana que passa é para a empresa uma eternidade. Quem é que escolheu a Stone Harbor para liderar este? O Conselho de Administração. A imprensa Conselho de Administração. A imprensa diz que foi a acionista Isabel dos Santos que escolheu e que o Conselho de Administração aceitou essa proposta. Não. O Conselho de Administração, discutido em Conselho de Administração e, naturalmente, depois da nossa escolha feita, participámos a todas as partes. Por que razão a considera a melhor escolha? Entre várias, foi a nossa opção. Não lhe vou agora... Até podia dizer que era uma questão de preço, mas tudo bem. Não, foi a nossa opção, pela experiência e pelo currículo que tem a tratar de quadros desta natureza. Considera-se um homem da Isabel dos Santos na administração? Eu considero-me um homem da EFASEC. Eu percebo isso, mas foi escolhido por Isabel dos Santos em 2015. Claro, naturalmente. E o que é que sente quando lê na imprensa, quando lê na imprensa Ângelo Ramalho, o homem escolhido por Isabel dos Santos para liderar a EFASEC, depois de um processo que até foi bastante polémico com a compra nas condições em que foi feita? Leio. Mas deixe-me dizer a esse propósito que eu fui selecionado num processo competitivo através de uma reputada firma internacional de headhunting. E sabia, para o fim, a que esse processo se destinava. E a EFASEC, para um gestor com o meu perfil, é um desafio. E estes 4 anos demonstraram da dimensão do desafio e estou muito orgulhoso no trabalho que temos conseguido e na equipa que a empresa tem e nos seus 2.500 trabalhadores. Tudo o resto são questões que são de segunda derivada, não me preocupam em nada e não afetam em nada a minha relação com a empresa. Eu não estava a perguntar-lhe por duvidar do seu background, que aliás li. A questão não é essa, a questão é perguntar-lhe se isso dificulta a gestão todos os dias. Não, de todo. Não dificulta este escândalo da Luanda Leaks e a forma como foi revelando? Certamente que sim, dificulta, mas essa pergunta é outra. Dificulta pessoalmente a si e às pessoas. Essa pergunta é outra. Exato. Essa pergunta é outra. A pergunta é, no quadro que vivemos, dificulta ou não dificulta?
tudo o que estamos a discutir é a melhor ilustração das dificuldades e dos desafios imensos porque estamos a trabalhar. Nada pior pode acontecer a uma organização empresarial do que ter um acionista fragilizado e num quadro que é aquele que é conhecido, não só do ponto de vista da confiança, como até do ponto de vista da reputação. E, portanto, nós desejamos que na relação com o acionista tudo se resolva e naturalmente será resolvido nas instâncias próprias. Enquanto empresa, temos urgência absoluta em que o processo se clarifique e que se materialize a vontade que foi manifestada no dia 23 de janeiro da ainda atual acionista, embora sem poderes nenhum na organização, mas que foi materializado a pedido do Conselho de Administração de colocar a sua posição em mercado, o que aconteceu, diga-se em boa verdade, de forma imediata. Deixe-me voltar à entrevista de 2016, que eu guardei uma outra frase, que dizia, era a sua, não sei se não foi a sua primeira entrevista grande, mas enfim, dizia, a notoriedade de Isabel dos Santos é uma mais-valia. Se pudesse revisitar essa frase hoje, o que é que pensa sobre isso? É uma mais-valia ou esta notoriedade tornou-se tóxica? Inverteram-se as situações pelo quadro que vivemos. A época, o contexto era hoje o contexto mudou completamente e é desse contexto que nós estamos aqui a tentar resolver e encontrar a solução para a perenidade da empresa. Mas o caso do Luanda Leaks é algo que pode prejudicar o futuro da EFASEC de uma forma definitiva, ou seja, a forma como a exposição que recebeu sobre a origem dos fundos que serviram para adquirir a empresa, isto pode prejudicar de forma definitiva a empresa? Sejamos claros, o caso está a prejudicar a empresa na forma presente e se não for resolvido, prejudicará na forma definitiva. O que nós queremos é que ele seja resolvido e o papel da empresa, e eu enquanto líder da empresa, é criar as condições, na parte que nos cabe, para que esse caminho se ande mais depressa. Naturalmente, um caminho complexo, bem complexo, mas o tempo urge e temos que encontrar uma solução. E passar àquela proposta do Partido Comunista Português, do PCP, entregou uma proposta na Assembleia para que a EFASEC fosse nacionalizada, dado o seu caráter estratégico. O que é que lhe parece essa proposta? E acha que, dividindo a pergunta em duas metades, o que é que pensa dessa proposta? Acha que isso faz sentido do ponto de vista do Estado? E porque é que a EFASEC tem um caráter estratégico? Já falámos disso um bocadinho, mas eu gostava que aprofundasse. Isso. De forma simples. Há bocado pediu-me três ideias para materializar imediatamente e eu resumia uma. Eu sei, eu gosto de 3 ideias, mas... Resumia uma, que é a mudança acionista. É isto que tem que acontecer urgentemente. Nem que o acionista seja o Estado. Repito, o que tem que acontecer é a mudança acionista. E este quadro é de tal maneira premente e urgente que eu sou agnóstico à discussão sobre soluções. Precisamos de uma solução. E para isto não há qualquer marcação de natureza ideológica. Há uma preocupação minha, enquanto líder empresarial e de 2.500 pessoas que trabalham na empresa, de preservarmos a empresa e o seu valor económico e estratégico para o futuro. É essa a preocupação que temos. E não tenho dúvidas que é uma preocupação partilhada por todos, nomeadamente pelo nosso governo, ao mais alto nível. E assim saibamos, ou sejamos capazes de materializar o que quer que seja a solução e que aconteça em prazo visível. E se assim for, teremos uma EFASEC, a EFASEC de sempre, relançada, certamente que vai demorar algum tempo a recuperar das cicatrizes destes 6 meses, mas uma EFASEC relançada, com todos os seus atributos, os de sempre, os positivos e os negativos, certamente que os negativos vamos ter que continuar a resolvê-los para que a empresa cresça e se afirme no mundo na mesma linha do que tem feito nos tempos que são conhecidos. Eu perguntava-lhe isto porque, enfim, mais cedo ou mais tarde pode dar-se o caso do Estado e do contribuinte vir a ser chamado para salvar o futuro da EFASEC. Se tivesse que fazer um pitch para o contribuinte português, o que é que diria para dizer, olha, isto é dinheiro bem gasto? Deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza, e eu espero que não seja necessário o contribuinte apoiar a empresa. Mas pode vir a ser. E eu espero que não seja necessário. Se por acaso houver uma garantia estatal aplicada a este pedido de empréstimo da EFASEC, como aliás a imprensa diz que é uma das intenções da EFASEC, pode vir a ser necessário o contribuinte pôr o seu euro. Eu não vou dizer obviamente muito sobre isto, mas posso lhe adiantar o seguinte. O que seja,
deverá ser, naturalmente, dentro dessa linha, uma situação transitória, para lhe sublinhar que a empresa tem, do ponto de vista das suas competências, da sua viabilidade económica, todas as condições para rapidamente ultrapassar este momento difícil que lhe foi criado. E é esta ultrapassagem deste momento difícil que é absolutamente urgente, o que quer que seja a forma como ela seja feita. É isso que temos que ter em mente. Só isso. A compra da EFASEC, na altura em 2015, parece-lhe que tem matéria para ser investigada em termos da justiça. Ora, esta é uma coisa que eu não eu sei, mas não lhe sei responder. Eu tenho que lhe perguntar, porque eu na altura estive a avaliar esse negócio, a forma como foi feita, a forma como foi feita com a Empresa Nacional de Distribuição de Energia de Angola, a origem dos fundos utilizados para a sua aquisição. Aquilo que lhe pergunto se pode estar aí uma bomba relógio mais cedo ou mais tarde para arrebentar na justiça. Deixe-me dizer-lhe ao contrário. O que sei é que a empresa e os meios utilizados para a compra da empresa foram fortemente escrutinados. E isso eu não tenho dúvidas. Sobre aquilo que se especula nos jornais, eu não vou acrescentar nada sobre isso, rigorosamente nada. Mas não tenho dúvidas de que a forma como os meios que foram utilizados na altura para comprar a empresa foram fortemente escrutinados. Aliás, eu apareço na empresa, eu assumo funções na empresa, já depois da empresa ser reestruturada e da empresa estar competentemente financiada. Mas as notícias são as notícias e terá que ser demonstrada em sede própria do que elas veiculam. Não lhe vou dizer mais sobre o tema. Ok, o Tribunal Central de Instrução Criminal há 2 dias reverteu uma decisão que retirava os direitos de voto à engenheira Isabel dos Santos na NOS. Soaram campainhas que pode acontecer alguma coisa em relação também à forma como vai ser encarada a EFASEC? Não vou comentar sobre isso. Mas leu a notícia e neste momento a administração está feliz com o facto do acionista não estar... Não devo sequer comentar sobre isso, mas sublinhar-lhe do desejo reiterado de que este processo de alteração acionista aconteça e que aconteça de forma rápida, aliás, como foi manifestado pela própria no dia 23 de janeiro. Eu ia lhe perguntar o que é que mudou na gestão no dia 24 de janeiro. Mudou. Gerir-se em contexto de crise é diferente de se gerir em contexto, digamos, de rotina. Se bem que uma empresa do perfil da EFASEC não é de muitas rotinas. Trata-se de uma empresa de projeto. Os projetos são dos mais variáveis e das mais diversas naturezas, localizados em múltiplas geografias. Portanto, rotinas na EFASEC é uma coisa que não existe. Agora, entramos num processo de crise profunda imediatamente e a relação entre a empresa e os seus stakeholders mudou de forma muito substantiva, com os seus fornecedores, com os seus clientes, com os seus financiadores e nós, enquanto equipa, que era a gestão e os seus 2.500 trabalhadores, perceberam de imediato que viviam um tempo novo, um tempo de grande desafio e a demonstração destes 6 meses é de uma imensa capacidade de alinhamento no propósito único de fazer a EFASEC continuar, apesar das dificuldades que nos vão sendo infligidas e obviamente só o conseguimos com trabalhadores unidos nesse propósito e toda uma equipa a remar no mesmo sentido. E perceber isso e sentir isso ao longo destes 6 meses, devo dizer que é francamente... Já o disse, está registado. E as operações em Angola sofreram muito? Não, nem muito nem pouco. Deixe-me dizer-lhe que quando cheguei à empresa pedi... Peço desculpa, estou a perguntar isto para perceber até que ponto é que o business as usual, do ponto de vista operacional, se manteve depois de uma crise muito centrada naquele caso. Eu percebi a sua pergunta e eu vou responder-lhe e vou aproveitar-lhe para, em resposta, dar-lhe mais 2 ou 3 notas. Quando eu fui apresentado à empresa, em finais de 2015 ainda, pedi 4 coisas à minha então equipa e hoje não é muito diferente. Pedi 4 coisas. A primeira é que soubéssemos e tivéssemos boa consciência de uma empresa de projeto. A segunda é que nos soubéssemos organizar
e melhorássemos os nossos processos e organização no sentido de respondermos cada vez mais enquanto empresa de projeto, em custo, em tempo, a qualidade, esses atributos todos. A terceira é que nas empresas de projeto e que atuam no domínio das infraestruturas são normalmente atraídas para mercados onde as infraestruturas são mais necessárias, portanto, mercados emergentes, mercados de margens atrativas, mas mercados de elevado risco. Portanto, melhoremos as nossas competências do ponto de vista de gestão de risco, mas também do ponto de vista da ética e da forma comprometida com o bom cumprimento da nossa atuação. E um último aspecto, não dependência de nenhum mercado, nem de nenhum cliente. E, naturalmente, nenhum mercado quer dizer também de um mercado de Angola ou até do mercado português. Mas perguntou-me sobre Angola. E, de facto, deixe-me acentuar-lhe o seguinte. Em tempo anterior... É onde existe a percepção do impacto poder ser maior da forma como é feita a contratação. Claro que sim. Em tempo anterior à gestão que eu lidero, a exposição da empresa a Angola era na ordem dos 30%. 30% para cima. No tempo em que eu lidero, a exposição máxima foi de 12-13% e hoje é de 5%. A minha pergunta é precisamente que parte disso é que se deve a ser forçada a isso e que parte é que se deve à decisão estratégica? Tem essencialmente a base da decisão estratégica. Repare, 34 ainda em período anterior, portanto, certo, até 2015. Em 2015 ou em 2016, a máxima exposição que temos é 12-13 e hoje é de 5. Portanto, materializamos em termos estratégicos aquilo que tinha sido o pedido feito no momento de arranque enquanto equipa. Não que Angola não seja um mercado com interesse, não que Angola não seja um mercado e o país com imenso potencial, mas todos sabemos do quadro que Angola atravessa e que todos desejamos que recupere rapidamente e, obviamente, a nossa empresa não deve estar exposta a mercados que tenham um risco para além daquilo que é razoável assumirmos enquanto organização empresarial. Daquilo que disse no início do percurso e dos números ao longo dos 4 anos, posso depreender que considera que Isabel dos Santos foi um parceiro essencial para a EFASEC. Isabel dos Santos chegou à EFASEC numa situação em que a empresa estava tecnicamente falida. Portanto, tem esse mérito é dela enquanto acionista e do momento em que entra na empresa. Se me quer perguntar com isso, Isabel dos Santos, o acionista Isabel dos Santos e facilidades de negócio em Angola, os números que eu lhe posso... Já nem estava a pensar em Angola, estava a pensar no acionista associado a 2 momentos. Os números que eu lhe trago são bem ilustrativos. No caminho, a empresa foi sendo sempre capacitada naquilo que era necessário para conseguir atingir os seus objetivos e se os atingiu melhor ou pior, aí a responsabilidade já é minha enquanto líder. Que tipo de acionista gostaria de ter nesta reestruturação? Institucional? Gostaria de ter um fundo? Gostaria de ter alguém mais ligado a um concorrente obviamente, com outro tipo de competências também nesta mesma área? Em foco na resposta. Não precisa dar nomes, mas diga não lhe vou dar nomes. Como deve calcular, há um receio nos meios políticos. A nossa urgência, aquilo que é verdadeiramente premente, é encontrarmos uma solução acionista. Uma solução acionista. E há várias escolhas entre a solução acionista. Estou-lhe a perguntar porque há vários quadrantes políticos que falam da possibilidade de fundos abutres virem destruir a empresa ao meio, cortar a meio, partir em pedaços e despedir. Há várias escolhas para essa solução acionista, obviamente no processo imediatamente após a constituição do veículo que fará, esse sim, a escolha do acionista em definitivo. E o facto de termos a possibilidade de escolha é em si, no quadro que atravessamos, fantástico. Podíamos não ter escolha. Mas não, vamos ver que ofertas é que nos serão feitas, certamente, e só aí é que podemos manifestar ou desenvolver algum tipo de orientação. Até lá, não vale a pena sequer conjecturarmos sobre esse aspecto, que não o sublinhar do forte interesse que entidades altamente credíveis, todas elas, não tenho dúvidas, altamente credíveis e interessadas no projeto da EFASEC e na empresa portuguesa, na tecnológica portuguesa EFASEC. Realisticamente vê a hipótese de manter os 2.600 trabalhadores no final deste processo de reestruturação? Realisticamente lhe respondo que mantemos sempre os números de trabalhadores adequados ao contexto em que operamos. Já fomos mais, já fomos menos. Se formos obrigados a uma reestruturação forte, nós naturalmente não desejamos,
seremos menos. Se a empresa crescer para além daquilo que nós prevemos hoje, seremos mais. Uma preocupação sempre presente, a preservação de postos de trabalho, a preservação da empresa pelos postos de trabalho que ela representa, não só os diretos, como os múltiplos indiretos na relação com as múltiplas empresas que trabalham connosco, e na importância que ela tem naquela região em particular, onde tem os principais ativos, que é a região do Porto e a região Norte, mas também para o país, para o país como um todo. Essa é a nossa preocupação. E se tivermos o foco aqui, eu não tenho dúvidas que a FASEC, enquanto criadora de emprego, porque é capaz de criar valor, se continuará a ser um dos casos bandeira do país. Ângelo Ramalho, muito obrigado por esta entrevista ao Subescuta e contê-lo de cá numa próxima oportunidade. Muito obrigado.